faz com que a gente perceba o Diego como um cara também para um momento de adversidade e o mais importante, ele está respondendo dentro de campo. Agora, é claro que, assim, para mim o Gerson não pode sair do time do Flamengo nunca, né? O Gerson acho que é um dos jogadores, para mim, mais úteis, mais confiáveis. Aí, embora não vivesse ou não viva um grande momento, nenhum jogador do Flamengo nessa hora, nesse campeonato, nessa temporada, vive o seu melhor momento. Então, acho que a questão é encontrar o lugar para ele, né? Mas sem tirar o Gerson do time. E ele pode muito bem fazer a função que ele fez hoje. Você pode jogar o Gerson um pouco mais para o lado também. Você pode ter o Gerson como o meia, né? Onde ele costuma jogar e abrir a Arrascaeta. Como disse o João, né? Acho que o Everton Ribeiro é sempre o cara que está, vamos dizer, dando passagem para quem estiver chegando. Então, a gente falava do Pedro. O Pedro pode ser titular, põe o Gabigol aberto. O Ceni não fez isso, né? E, verdade seja dita, hoje o Gabigol, né, fez o gol e tal, enfim, acho que correspondeu. Como disse o João, são lampejos que a gente vê da dupla Bruno Henrique e Gabigol na comparação com o que a gente via em 2019. Mas, de qualquer maneira, a gente viu. E talvez agora, né, o cara da vez, o cara que está pedindo passagem, seja justamente o Diego. Vamos esperar para ver qual vai ser a escolha do Ceni para esse jogo tão importante, tão decisivo contra o Palmeiras. Ô Jean e Paulo, Bertozzi, Birner, companheiros, uma solução é uma alternativa que o Rogério Ceni tem gostado muito, mas que hoje até pensou em utilizar, mas não fez. Recuar o William Arão para a zaga e deixar o meio-campo com um espaço aberto. Poderia, de repente, entrar ali o Diego, compondo uma dupla com o Gerson. E o Arão jogando zagueiro. O Rogério acha que o Arão tem plenas condições de atuar como zagueiro do Flamengo. Pode ser um caminho. O problema é que isso não é o ideal para se fazer contra o Palmeiras. Exatamente. Você pode fazer isso contra um time que você vai ter muita superioridade técnica e no jogo de imposição. O Flamengo tem 4 jogos contra time de parte de baixo da tabela, tem 4 jogos mais difíceis daqui em diante. E contra o Palmeiras, pode até, se no treinamento funcionar, fazer algo assim, mas é muito arriscado. Por exemplo, eu acho que o Flamengo hoje sobrou, mas eu não gostei da atuação do Flamengo. Sim. É um Flamengo jogando sem conseguir acelerar quando tem a bola. Eu acho que no começo poderia até usar como desculpa o gramado pesado, né, ruim, né, com muita água, mas depois o gramado melhora e o Flamengo continua jogando como ele vinha jogando antes. Ele lembra muito, em alguns momentos, o que o Fortaleza fazia. Só que no Fortaleza, um jogo seguro atrás, do Flamengo foi razoavelmente seguro e com alguns lances que decidem o jogo, tá ótimo. Pelo potencial do elenco, o Flamengo pode oferecer muito mais. Para colocar o Diego tirando o Everton Ribeiro, o ideal seria, num outro jogo, manter o Arão, jogar no 4-1-3-2 e não nesse 4-4-2 como ele tem jogado, usar aí o Gerson aberto provavelmente na direita, o Arrascaeta na esquerda, botar o Diego por dentro, esses 3 girando e o Bruno perto do Gabriel, que é uma coisa que o Rogério Ceni não tem feito. Mas tudo isso tem que ser testado no treinamento. Não dá aqui no teórico videogame que eu tô fazendo aqui de cabeça, tudo é muito mais simples. Porque o Diego é um jogador que funciona melhor pelo meio, né, Léo? Então, até por isso, né, Birner, aí que eu ia chegar. Por que o Diego tá indo muito bem? Ele tem o campo inteiro pela frente, ele vê o campo de frente, ele distribui muito bem o jogo, ele tem uma ótima visão. Você transportá-lo aqui pro lado direito, de onde vem o Everton, que corta da direita para dentro, é uma outra dinâmica. Então, você tentar ter Diego e Gerson juntos, pode até ser viável, eu acho que tem que passar por uma mudança do desenho, né? E assim, acho até que por como o Palmeiras é um time que ganha os seus jogos com o meio-campo, seja plausível para o jogo da quinta-feira. Mas não simplesmente falar, é o seguinte, sai Everton, agora o Diego é o Everton, agora o Gerson é o Gerson de novo. Eu acho que não é por aí. Mas é bom ter a opção, né? É bom ter o Diego bem. E é bom ter o Arrascaeta sempre, né? É impressionante, assim. Concordo que a atuação coletiva não foi boa, mas a do Arrascaeta, para variar, foi ótima, né? Foi ótima. E ele faz o gol no momento em que o Flamengo estava pedindo para chegar ao intervalo. O Flamengo faz os 2 gols anulados, depois sente, não consegue mais pressionar, o Goiás começa a jogar algumas bolas na área, tinha jogadores altos para levar perigo, incomodar, criar algumas situações. E o primeiro gol do Flamengo era um momento crucial, e graças ao Arrascaeta. Acho que ele foi bem, Gabigol foi bem, Diego já falamos foi bem, mas o Arrascaeta, para variar, ele tem uma regularidade até quando outros não vão bem, que é uma coisa impressionante. O Arrasca, Paulo, dos grandes jogadores do Flamengo, campeões da Libertadores, brasileiros no ano passado,
ele também caiu, mas é o que menos caiu, né? E já teve bons momentos na temporada, como, por exemplo, naquele surto de Covid, que os meninos entraram no time e ele era um dos poucos experientes e foi uma liderança técnica. Então, em comparação aos companheiros que despencaram de nível, realmente o Arrascaeta se mantém num nível interessante, mas ainda está muito abaixo do que ele pode ser. Agora, por tudo o que representa o Everton Ribeiro, Jean, é um tema também, né? Para a gente voltar nele. Quem diria que a essa altura nós estaríamos dizendo que muitos entendem que o Everton Ribeiro deve perder a titularidade no Flamengo? E muitos, flamenguistas inclusive, rubro-negros, pensam assim. O grande desafio do Rogério Ceni, talvez nesse momento, claro, além de levar o Flamengo aos bons resultados e tudo mais, é recuperar o melhor futebol do Everton Ribeiro? Ou você acha que talvez não haja tempo para isso e uma nova solução deve ser encontrada? Talvez essa que vocês citavam agora há pouco, essa possibilidade tática da entrada do Diego no time, de repente sobra o Everton Ribeiro e ele ajeita o time com o Everton Ribeiro no banco de reservas. Vale insistir um pouco mais por tudo que joga o Everton Ribeiro? Então, Paulo, eu acho que às vezes recuperar um jogador ou tê-lo nas melhores condições passa por tirá-lo do time. Eu acho que a gente ainda tem muito isso no Brasil, de olhar para os grandes nomes e dizer, pô, esses caras, ainda mais num momento como o do Flamengo, que já foi eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, portanto tem só competição, né? E você não colocar os grandes nomes pode parecer um absurdo, né? Você tá desperdiçando o potencial que você tem, mas eu acho que não é assim. E a gente que está tão acostumado com o futebol europeu, vê que em grandes clubes, aqueles clubes que têm grandes nomes no banco de reservas, isso acontece, essa troca acontece constantemente. E o Flamengo é quem mais se aproxima disso, né? Dessa realidade de grandes estrelas no banco de reservas no futebol brasileiro. Então não deveria ser um drama você eventualmente tirar o Everton Ribeiro num jogo, colocar no outro e mudar o time, e mudar de acordo com os adversários, né? Acho que a gente acabou de falar sobre isso, né? O Birner falava sobre a possibilidade da ideia que o João deu acontecer de repente contra um time mais fraco, porque, ok, o desenho para jogar contra o Goiás pode ser até com o Arão na zaga, com o Diego, com o Gerson, com todos os meias, e contra o Palmeiras não vai ser assim, e tudo bem. Agora, a partir do momento em que você... Porque quando você mantém um jogador criticado, um jogador que não está bem, mesmo tendo bons nomes no banco de reservas, você vai gerando notícia, você vai gerando discussão, você vai gerando a insatisfação do torcedor. Te garanto que se o Everton Ribeiro tivesse feito um jogo ou 2 jogos ruins, no seguinte tivesse ido para o banco, ninguém ia falar, putz, perdeu a posição de titular, não volta mais. Só que assim, a partir do momento que você mantém o cara no time titular, mesmo jogando mal o tempo todo, na hora que você tirar, vai ser aquela ideia do, tá vendo? Tirou porque não dava mais. Agora o Everton Ribeiro foi para o banco, agora não teve jeito. Quer dizer, você dá um peso muito maior ao banco de reservas do que ele deveria ter, pelo menos num time com o elenco que tem o elenco do Flamengo, Paulo. Uma coisa muito clara é que o elenco do Flamengo é subaproveitado. Porque você tem tantos jogadores de alto nível, exatamente porque alguns deles vão ficar no banco eventualmente. E eles são os que estão jogando menos futebol. E parece que para fazer isso o treinador fica cheio de dedos. Aliás, hoje teve muita gente dando uma cornetada nas substituições, mas para mim elas faziam todo sentido do mundo. Jogadores pendurados, jogo decidido, não havia a menor possibilidade do Goiás voltar para aquele jogo. Numa dessas até você tenta recuperar a confiança de um jogador. E o Pedro fez mais um, né? Superou o Gabigol na artilharia do ano. Belo gol no final do jogo ali. Então, Exatamente. Hoje eu não...